o ensino médio brasileiro enfrenta graves problemas de acesso e permanência, além de ter os maiores índices de abandono em comparação às outras etapas da educação. De cada 10 alunos que entram no primeiro ano do ensino fundamental, só a metade conclui o ensino médio. Mesmo assim, com atraso, até os 19 anos. O MEC aponta alguns avanços. Segundo o Ministério da Educação, até o começo da década de 90, eram menos de 4 milhões de alunos frequentando o ensino médio. Hoje são mais de 8 milhões, mas só 50% dos matriculados estão na idade correta. Para conversar sobre o ensino médio na educação brasileira, nós convidamos Gaudêncio Frigoto, professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gaudêncio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E queria começar te pedindo para trazer uma pesquisa que você fez alguns anos atrás, em que você avaliava, pesquisava o que é o ensino médio brasileiro. E eu queria saber o que você encontrou de dados importantes nessa pesquisa. Eu acho que os dados que você acabou de expor representam essa realidade. Mas eu gostaria de dizer primeiro, que a gente teria que tomar consciência de que o ensino médio é o passaporte para a cidadania e para o mundo profissional. Então, esses dados mostram que mais da metade da juventude brasileira não tem passaporte ainda hoje para uma cidadania efetiva e muito menos, digamos, para eles enfrentarem o chamado mundo do trabalho com a base da ciência e da técnica que nós temos hoje. Essa pesquisa que você se refere foi financiada pelo Ministério do CNPq, Ciência e Tecnologia, e eu me preocupei em responder a seguinte questão: o que é um ensino médio de qualidade? O que compõe um ensino médio de qualidade? Então, a base material dessa qualidade e a base conceptual. A base do que é o ensino médio? O ensino médio, do ponto de vista do conceito constitucional, diz que é a etapa final da educação básica. E o que é a educação básica? O que dá base. Portanto, o ensino básico não podia ser profissionalizante. O profissional devia vir depois, mas ele é profissionalizante na medida que ele é básico. Uhum. Então, esse é um primeiro aspecto. Nós temos uma dualidade e uma diferenciação de ensinos médios no Brasil espantosa. O segundo aspecto, o que constitui a qualidade no ensino médio? É tempo do professor, é formação do professor, é espaço educativo em si, é laboratório, é tempo do aluno, é condição social do aluno. Então, qual é a conclusão que eu chego hoje sobre o ensino médio? 10%, não mais, da população jovem do Brasil que faz o segundo médio, 10% só, a gente poderia dizer, que faz o ensino médio que dá passaporte para a cidadania e dá passaporte para o mundo do trabalho na complexidade que nós temos hoje. Os demais até entram no ensino médio. Tem um diploma também, às vezes, e que não significa tanto. Sim, e desses dados que você deu, por exemplo, dos 50% que fazem o ensino médio em idade normal, 60% fazem noturno. E a qualidade é a mesma? Não, absolutamente não. Até porque esse aluno também já chega cansado na escola, ele trabalhou. Absolutamente. Então você tem uma hierarquia, por exemplo. Qual é o ensino médio padrão internacional? É o ensino médio federal. É a Escola Politécnica Jacques Venâncio, é o Pedro II, é a antiga rede de escolas técnicas, hoje institutos federais, algumas escolas privadas, evidentemente tradicionais, e algumas escolas muito específicas em diferentes estados. Todos os estados têm 1, 2, 3 escolas de nível médio padrão. Mas, de resto, nós encontramos escolas absolutamente desestruturadas, né? Professor dando 3 turnos, um numa escola, outro noutra. Você está me trazendo aí uma série de questões, Gaudêncio. Vamos organizar, então, porque assim, realmente é um mundo, de questões que envolvem o segundo grau, que me parece fundamental, de fato, para essa profissionalização, mesmo que esse aluno não chegue ao ensino superior, né? Agora, por parte... Se eu tenho um aluno que não teve uma boa base no ensino fundamental, eu tenho como resgatar esse aluno no segundo grau, se ele tiver, no ensino médio, né, hoje chamado ensino médio, se ele tiver um bom ensino médio, ele consegue resgatar essa base ou essa base realmente nunca se recupera? Não,
nada é perdido, fica comprometido. Agora, vai exigir uma política específica. Nós temos exemplos. Se você pega esse aluno que não fez o ensino fundamental adequado e ele tem um ensino médio em tempo integral, com um professor que tenha tempo integral e tenha formação de nível superior e mestrado, e que pesquise e que dê tempo a esse aluno, ele vai se recuperar. Isso tudo que você está me dizendo, me parece que o Brasil está muito distante dessa realidade, ou não? Absolutamente distante. Por quê? Porque não está no imaginário da classe dirigente brasileira isso. A igreja quer a escola dela, o banco quer a escola dele. Enfim, todo mundo quer a escola para os seus interesses. E o caráter público e laico da escola fica em quinta, sexta prioridade. Se você analisa os balanços que são feitos sobre a situação do ensino no Brasil, nós vamos encontrar nos últimos 80 anos que nós avançamos muito pouco. Antônio Cândido faz um balanço da educação nos anos 30 e diz, os pioneiros estavam enganados, não houve grande mudança. Apenas se letrou as pessoas para poderem votar. Mas do ponto de vista da qualidade do ensino público, nós avançamos pouco. 40 anos depois, Florestan, depois da Constituição, diz, nós imaginávamos e lutamos para que a educação fosse prioridade. Engano, continua matéria de segunda categoria. Dermeval Saviani faz o balanço dos planos nacionais dos últimos 20 anos, da LDB, etc. Vai dizer, olha, nós estamos eternamente protelando. Então é uma cultura de protelar. Então, essa noção minha, pelo menos nostálgica, de que até os anos 40 se tinha uma educação, pelo menos de uma parte da população, porque essa questão da alfabetização da população como um todo não é uma coisa muito antiga no Brasil, né? Não era uma coisa vista como prioritária no Brasil, você tinha uma elite alfabetizada. Sim. Então essa ideia de que, digamos que a ditadura interrompeu um modelo que vinha crescendo é uma nostalgia? Não. Eu acho que, de fato, o que você tinha, dar boa qualidade para poucos, não é mistério em nenhum lugar, na família, em qualquer lugar. Se você tem 3 filhos e só investe em um, esse vai ter qualidade. Agora, os outros, como que ficam? Então, no Brasil, nós tivemos os gloriosos anos 50, 30, enfim, nós tínhamos uma população muito pequena. Agora, a democracia implica qualificar a quantidade. Então, nós somos ainda uma sociedade não democrática nesse sentido, porque nós não qualificamos a qualidade. A educação na Constituição, o ensino médio é definido como direito social e subjetivo. Isto é, um jovem que tem qualquer dificuldade, portador de qualquer dificuldade, ele teria que ter da sociedade meios para ele ter a qualidade daquele outro jovem que não tem essa condição. Então, nós somos uma sociedade de estigma escravocrata ainda, colonizador. Este que é o grande nó. E aí nós sempre pegamos aquilo que o pessoal fala, a gambiarra, né? Programas. Agora mesmo nós temos o Pronatec, o Pronacampo. Isso não tem nada de novo. Nós estamos repetindo os anos 60, quando se criou o PIPMOR. Era um programa de formação intensiva para pegar esse jovem que, na estatística que você deu no início, ele não fez a escola, ou fez algum pouco de tempo, mas ele precisa trabalhar e o mercado precisa. Então dá-se aí um programa intensivo, mas ele não tem a base, então ele tem que ser treinado toda vez. Você estaria alguma iniciativa como plausível hoje? Olha, o ex-presidente do IPEA, o economista Mário Postman, há muito tempo pesquisa isso, e ele diz o seguinte, que para o país seria uma economia enorme dar a todo jovem que está trabalhando mal e estudando mal, dar uma bolsa integral. Hoje, R$700, um salário mínimo, para ele ficar o dia na escola. Isso seria um salto qualitativo. A gente está observando agora as Olimpíadas. Eu daria ao telespectador um indicador de qualidade de vida pelo desempenho nas Olimpíadas. Pegue uma Coreia do Sul e pegue Cuba. Que são temas que a gente vai tocar daqui a pouquinho também, sobre esses dois países que são países exemplares no questão da educação. Dois tipos muito distintos. É uma vergonha o Brasil, comparativamente. Mas por quê? Porque você vai olhar 2 indicadores, saúde e educação. E universalização da escola. É ali que você tira os atletas. Então, de uma grande quantidade
qualificada, você tira vários campeões. Então, é um indicador. O nosso problema aqui está ali, na infância e na juventude, que é uma sociedade que mutila o direito a uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, a dignidade de vida, enfim. É nesse contexto que nós temos que analisar a educação. Quer dizer, o estudante brasileiro vai tropeçando do início, lá do ensino básico, até chegar mesmo no ensino superior. E hoje você conseguiria destacar uma diferenciação clara com relação ao ensino privado e ensino público? Porque a gente tem escolas de referência que são públicas e claramente há escolas que são da rede privada e que são vergonhosas em seus resultados. Sim. Não só no Enem, enfim, mas são resultados de alunos realmente muito deficitários, deficientes. Você percebe essa diferenciação com alguma evolução ou isso de fato... Não, eu acho que está para pior, no sentido seguinte, que você tem, digamos, quando eu comecei a fazer escola, eu fiz uma escola, o segundo grau eu fiz no internato de padres, no seminário. O que você tinha nos anos 60? Você tinha as escolas confessionais das igrejas, mas você não tinha a ideia da escola para ganhar dinheiro, entende? Hoje você tem a escola que custa, no nível médio, R$ 2.500 a R$ 300. Eu diria que as que custam R$ 2.500 estão diminuindo. A competitividade é complicada, etc. Então, a qualidade do ensino privado está cada vez pior. Entende? Não é mais garantido. Não, você porque um quando você superior. tinha exatamente as escolas, Santo Inácio no Rio, Santo Agostinho, que continuam muito boas, ou um Andrius, que é uma escola clássica, né? Mas enfim, são escolas, mas você conta nos dedos da mão. Aí depois você tem ali a indústria do ensino privado, da pré-escola à pós-graduação. Né? Agora, Gaudêncio, a gente vai continuar conversando sobre isso, sobre essa polarização aí do ensino e até quais são os caminhos, né, para a gente retomar aí, ou tomar o rumo certo na educação brasileira, e também fazendo essa comparação com os países que são modelos internacionais realmente de educação. Será que o Brasil consegue tomar essa dianteira em algum momento? A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados Entrevista está de volta, hoje conversando sobre o ensino médio na educação brasileira com Gaudêncio Frigoto, professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente estava conversando, Gaudêncio, no final do bloco anterior, sobre as escolas de qualidade, o fato delas serem públicas ou privadas, se isso interfere ou não, e também sobre um modelo internacional. A Coreia sempre é citada como um exemplo internacional, e Cuba também por ser um país não capitalista, não voltado para essa massificação do lucro, enfim. Que modelos a gente traz de um país como a Coreia, por exemplo, em que o ensino é público, é de qualidade e isso se reverte realmente na economia do país? De que forma o Brasil, que está lá na lanterninha mesmo da educação, dessa avaliação internacional, pode tirar ali da Coreia, que está milhas de distância intelectual mesmo? Eu acho que isso tem que ver com a questão anterior, quer dizer... relacionar concepção de educação e base material. Eu diria que do ponto de vista da concepção da educação da Coreia, eu não sou entusiasta. Agora, do ponto de vista dentro da filosofia deles, né, da competitividade capitalista, etc., eles, de fato, têm um investimento extraordinário. Então, sempre que eu discuto isso, eu digo, tudo bem, vamos abstrair a concepção, mas vamos só pegar as bases. Então vamos ver o que o Estado na Coreia investiu em professor, em construção, em tempo do professor, na base material. São quilômetros, então ia te dar um indicador. Dificilmente você vai encontrar um custo aluno na Coreia menos que seja $8.000 hoje, que é um padrão internacional. O custo aluno está diretamente relacionado à qualidade do ensino. É inviável separar essas duas coisas, né? Não, não tem criatividade que resolva esse problema. Não. Por quê? Porque o custo está revelando o tempo do professor, o salário do professor, as instalações, o laboratório, etc. A concentração do professor sobre esse aluno, né? Sobre esse trabalho.
nós estamos pelo menos 4 a 5 vezes menos no custo aluno. Eu pesquiso isso há 20 anos. Então, nós teríamos que multiplicar por 4 o investimento de tipo de escola. O jovem não quer ir numa escola que seja um puleiro. E a maior parte das nossas escolas são muito ruins, então o jovem não tem nenhum estímulo. Então vamos entrar nesse assunto agora. Sim. Assim, que aluno é esse que chega no ensino médio e o que ele espera dessa escola e o que ele encontra nessa escola, Gaudêncio? Pois é, quando a gente fala em juventude no Brasil, só tem um sentido falar em juventude geracional. Mas eu pergunto, você pega 400 mil habitantes no Complexo do Alemão, mantido com forças armadas ou polícia aí dentro. Que juventude é esta? O que a sociedade deu para essa juventude? O que a escola vai representar o que a no escola dia representa desse jovem, né? Aí eu vou para os assentamentos da reforma agrária. Aí vou para o pequeno município do Amapá, que o aluno vai de barco. Entende? Então, é um país continental, mas que tem solução. Mas isso depende absolutamente de vontade política. O Brasil não tem problema de recursos para isso. Ele é a 8ª, a economia 7ª, às vezes 6ª no ranking do PIB. Então, é um problema de decisão política. E ali onde existe a escola que tenha essas características, o jovem gosta de ir à escola. Então, seja ele de qual seja o grupo social. Aliás, ele gosta do encontro também que ele tem na escola com outros jovens, né? Claro. Isso só já é um aprendizado. Por isso que a escola não pode ser só matemática, física, química, língua portuguesa. A escola é um espaço educativo, é um espaço que tem que ter esporte, tem que ter arte, tem que ter cultura. Se ele tem uma banda, ou tem ele é um jovem, vai. Então, essas sociedades, Cuba, eu fui visitar muita escola em Cuba. É um espetáculo. Ele tem teatro, ele tem cinema, ele tem esporte, ele tem... E aí, isso que a gente conversava. Aí eles vão ter desempenho espetacular nas Olimpíadas, sendo uma população de 11 milhões de habitantes. Então, a escola não pode ser apenas ensino, ela tem que ser educação. E isso é uma decisão da sociedade. A sociedade brasileira, na sua elite, não tem isso como decisão. Os indicadores são mais que óbvios. Obviamente, eu concordo, acho que nós andamos nessas 2 últimas décadas, especialmente na última década, andamos do ponto de vista de atendimento, mas estamos longe. E o exemplo que você tem é que nós temos 2 políticas paralelas hoje. Todos pela educação, que é cínico, eu diria, porque Todos pela Educação é a Confederação das Indústrias, é o PIB do Brasil. Mas é um PIB que olha a educação nos seus interesses, a educação que lhes convém. E os representantes no Congresso que vão votar o Plano Nacional de Educação têm 100, 200, 300 emendas que bloqueiam exatamente isto que a sociedade discutiu pela base, lá no pequeno município ou no médio município, do que iria resolver o problema da educação. E os filhos desses governantes e deputados e senadores não estão em escolas públicas, com certeza. Aliás, provavelmente não estão nem estudando no Brasil, na maioria das vezes. Estão naquelas escolas estão na Coreia, cujo custo... não conseguem ir para a Coreia. Pois é, as escolas no Brasil que fazem essa educação e que estão aí os filhos da classe dirigente, chegam ao padrão de $8 mil. Eu fiz pesquisa sobre isso. O custo econômico dessas escolas não é menos. Por quê? O professor trabalha naquela escola, tem um salário digno e a escola é a escola. Bom, agora retornando também, de novo, mais uma vez, lá para a sua primeira resposta, em que você trouxe um apanhado aí da realidade educacional no Brasil, você citou os 2 padrões de ensino, seja o profissionalizante ou o geral, né, o genérico, vamos chamar assim. O que é mais interessante para o Brasil e o que se diferencia em termos de investimento nesses 2 modelos de ensino hoje? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que uma boa escola básica é fundamental e ela é profissionalizante no sentido que é básica. Por quê? Porque se você não dá uma boa base, o cara tem que aprender eternamente. Ele precisa aprender a pensar, na verdade. Exatamente. Né? Então, o nosso grande problema é que nós não temos educação básica. Isto é, o fundamental e o médio que se complementam, de qualidade. Então, a formação profissional é um eterno recomeçar, né? Então, olha hoje o Pronatec,
quem é que vai fazer o Pronatec? O Sistema S que é competente, né? Mas o cara precisa de um curso de eletrônica, mas ele vai fazer informática. Pô, toda a história dele foi trabalhar lá em eletricidade, etc. Então, é um descompasso, inclusive se joga fora dinheiro público. A gente avalia isso. Então, são milhares de pessoas que não tiveram educação básica, estão desempregadas hoje, às vezes com os 40, 45 anos, que voltam à escola. Voltam a esses cursos. São programas caríssimos, mas é um tipo de fazer furo em água, né? Furar água, você não vê o furo. Então, não é que não se deva fazer. Eu acho que nós temos uma obrigação de fazer isso. É um direito dessa população. Mas se nós não sanarmos aqui na base, nós vamos continuar eternamente com a gambiarra, né? Isto é, fazendo o gato, o remedo e não resolvendo o que é a base. Maquiando a situação, na verdade. Maquiando a situação. E isto que o Saviani chama o eterno protelar, né? Nós estamos protelando sempre solucionar o problema da educação para a década seguinte. E uma solução que é vendida pela mídia com muita força é a solução das avaliações anuais do ensino, né? O que o Enem, por exemplo, traz de novo para a educação no Brasil? O que muda com o Enem? Pode se considerar um passo para o aprimoramento da educação ou simplesmente engessa os planos de estudo? É engraçado, esse é um modelo muito americano e lá estão fazendo a crítica há muito tempo. Quer dizer, há uma distinção entre diagnóstico e avaliação. Eu, para avaliar, eu tenho que ver meios, recursos, condições e processo. Então, se eu tenho uma escola que o professor trabalha pela manhã numa escola, pela tarde noutra e à noite noutra, e eu tenho uma escola, como essa escola da Fundação Oswaldo Cruz, o Politécnico, em que o professor está o tempo todo aí, eu não posso comparar uma e outra. Uhum. Então, isso não é avaliar. Agora, o Enem, se bem feito, e é um problema fazê-lo bem feito, porque nós somos um continente. Você faz uma prova nacional num sistema que não é nacional. Então, o que significa isto, fazer uma prova nacional se eu não tenho... Sem regionalização, né? Exato. Então, é um indicador frágil, eu diria, mas é um indicador de diagnóstico. O avanço que se fez, e aí o ex-ministro Haddad chamava atenção a isso, de que o Enem podia indicar aí onde o poder público tinha que investir mais. A escola está mal, é aí que tem que investir mais se você quer melhorar. Dar igual aos desiguais é mantê-los desiguais. Isso é um princípio da democracia, né? Então, eu acho que existe prova demais. Essa provinha Brasília é um absurdo, por exemplo. Fazer provinha, isso é uma mania, eu diria que é um atraso de análise. Mas é mania. Isso não vai resolver o problema sem investir. Não precisa fazer o diagnóstico, é ver as escolas. Existem pesquisas, universidades fizeram pesquisa, nós precisamos de decisão política. Audêncio, agora a gente está chegando no final do programa, eu queria convidar aqui sua história de mais de 30 anos aí de magistério. Todo professor que fica nessa profissão por muitos anos, geralmente são apaixonados, né? São pessoas apaixonadas pela sua profissão e não estariam ali se não fosse por isso. O que você sonha para os próximos anos, décadas no Brasil, para as próximas gerações aí? E que, se você pudesse dar uma sugestão, tivesse o poder de dar uma única sugestão aí para canalizar a solução da educação brasileira, que sugestão seria essa? Duas coisas. A primeira é tomar consciência que nós ainda somos vítima do estigma escravocrata, entende? Então a sociedade tem que cobrar da elite dominante que ela deixe de ser escravocrata. Segundo, um grande problema hoje no Brasil, inclusive a grande mídia colabora para isso, a função docente está se perdendo, porque estamos contratando institutos vários para tomarem conta da educação e estandardizando aquilo que não se estandardiza. O sujeito não é estandardizável. E o professor, para poder fazer boa educação, ele tem que se preparar para relacionar um sujeito-aluno, diferenciado na sua cultura, na sua história, com um processo de conhecimento. Se você pega um pacote qualquer, pode ser competente, positivo, Pitágoras, Instituto Ayrton Senna, fazem um pacote para o Brasil, matam o professor. Isso que nós estamos matando. Então a sociedade tem que abrir o olho. Se matarem o professor
esse cara que faz a mediação entre um sujeito que está aprendendo e o processo de conhecimento, nós vamos atrasar ainda mais o país. Precisa investir nesse profissional, que ele é fundamental para o desenvolvimento do país como um todo. É um meio de campo fundamental. Lourenço, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e parabéns pelos anos de magistério aí, com certeza construindo uma E eu educação voltaria melhor. a fazer tudo de novo. Que bom. Não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigada, Lourenço. Obrigado a vocês. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você também pode fazer comentários, o nosso e-mail é canal@fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre o ensino superior brasileiro. Eu espero você, até lá!